Então joga a dinâmica aí na tela, que é fato ou fake? Água gelada. E aí? É verdade, é mentira? O que vocês acham? Deixa ela falar. Fala, Malu. Pra você, acredita? Não, eu sempre procurei beber água normal, porque eu prefiro. Eu não gosto dessa quebra de temperatura. Então, às vezes, a minha voz, ela já tá... Eu tô quente, eu sinto gelado descendo. E eu não gosto. Então, me dá uma sensação de que, tipo, deu um ruim aqui. Mas isso é muito pessoal. Então, foi o que eu falei. Se tiver alimento aí, então, é super pessoal. Tem gente que tem mais refluxo, tem gente que... Tem gente que ajuda que melhora. Malu tá certíssima. Depende, é o famoso depende. É pessoal. Porque não existe nenhuma evidência. Ai, que graças a Deus. a água Minha gelada... Saco. Falando que não Não pode há beber nenhuma A minha avó também, a minha avó É também. vó, eu acho que é Então, coisa de vó. acho que eu cresci criada por vó e eu sempre bebi água quente, mas assim, mas isso é meu, eu sempre bebi água Eu amo esse temperatura copo, ambiente. suando, eu Sem amo. gelo. Cheio de gelo. Mas tem aquilo também. Tem já pessoas, não sei se a mãe da Malu é assim, que falava pra ela, minha filha, não toma essa água gelada, porque você vai ficar com a garganta inflamada. Aí ela, no dia que ela bebia, a danada da garganta somando com o pé inflamava. descalço? Não, Soma pé com o pé descalço, descalço? então, não anda descalço que Não tá anda. gelado o chão, vai ficar com... Existe também quando a mãe fala. Ah, é verdade, mas isso aí é praga de mãe, porque praga de mãe pega. Praga de mãe pega mesmo. E quando é relacionado à água gelada, pode ser que pegue sim. Porque cada pessoa tem uma imunidade. Então, existem algumas teorias que falam que a imunidade no frio, ela baixa. Por quê? Porque o nosso organismo, ele trabalha muito bem para defender dos patógenos, daquilo que está invadindo ele, com uma temperatura ótima. Por isso que a gente fica com febre, né? Quando a gente está com febre, é o quê? O organismo está dando aquela temperatura para que seja melhor para o sistema de defesa do nosso organismo. Então, nós trabalhamos com uma temperatura interna. Então, você, quando coloca o gelado, muitas pessoas dizem, não, você está botando o gelado, então está diminuindo um pouco da imunidade local. Então, isso é uma teoria, pessoas tentando ajudar as mães, né, que falam que vai inflamar a garganta aquele gelado. Então, cada pessoa é uma pessoa. Eu, por exemplo, vou te dar o que acontece comigo. Se eu dormir no ar-condicionado gelado, é certo. Tu não dorme no ar-condicionado? Aquele gelado que não desarma, que fica direto, tá. aquela temperatura muito baixa, a minha garganta vai doer. Isso é certo. Por quê? Porque existe também uma temperatura. Então, a gente tem que guardar aquela temperatura de 8 graus de limite do ar-condicionado e a temperatura ambiente. Então, tem gente que chega aí no calor, geralmente liga o essa ar-condicionado. pessoa é casada com Meu uma pessoa próximo namorado, que eu já não vou dizer pode. assim, amor, então, olha só, 8 graus. Acontece assim lá em casa. É a Laís diferença. só dorme sem ar-condicionado. Ai, eu sou igual. Os homens são assim. E eu só durmo no ar-condicionado. Os homens são E geralmente essas pessoas se casam e dormem juntas. Sim. Essa é a parada. Então, tenham 2 quartos. Não pode, não vai. Mas e o pezinho rolando assim, ó? Não tem como. E a conchinha? Não, vocês se encontram de vez em quando. Não, mas essa questão do ar-condicionado, os homens, eles sempre têm aquela questão de sentir mais calor, né? São muito mais calorentos. Mas tem que guardar essa temperatura. Principalmente quando chegar o verão aí, que vai voltar o verão, e a gente vai chegar com aquele calor e vai ligar o ar-condicionado. Então, o que é seguro? Seguro é você ver a temperatura e só abaixar até 8 graus. Se como você chegar, tá 35 graus, você vai botar 16 graus no ar-condicionado. Quando chegar a 16 graus, aquilo ali vai ser ruim, vai ficar muito seco, vai ter propensão a ter aí essas infecções Mas você vai respiratórias. baixando, então, Sim, você vai por aos causa poucos. daquele ar muito seco, Legal. né? Então, você baixa aos pouquinhos, quando chegar naquela temperatura, ele vai desarmar e vai ficar bem seguro. Então, a água gelada, ar-condicionado, existem essas teorias que falam sobre isso e que muitas pessoas dizem ser verdade, como acontece comigo. Quando eu estou numa temperatura muito gelada, quando está muito seco, você pode ver que quando você vai para um lugar frio, você tem dificuldades. Então, assim, a gente tem que, se inflama a garganta água gelada, não tome. Se você, como você ama água gelada e não dá nada, tome sua água gelada. Obrigado, mãe. Laís, que tá me enchendo meu saco, falando que eu só tomo água gelada. Pode tomar, se Que não ela te também faz só nada, toma. toma. Laís é dubladora, minha esposa. Aham. E ela só toma água igual a tua também, natural. Eu também Eu tomo. não consigo tomo nem assim, servir mais pra ou ela, menos. gente, água natural. Eu fico, dá enjoo água morna. Mas adoro o suco com gelo, Não é adoro. morna, adoro. veja bem, é temperatura ambiente. A gente mora no Rio tá de Janeiro, frio. tu vai botar aquela Não, natural, é gelinho. morna. Não, Eu tá bato ali aquele morango cheio de gelo, no liquidificador, maravilhoso, adoro. Eu também. Vamos pro próximo. Cigarro. E aí? Bom, eu não fumo nada.
porque eu não curto, assim. Até não só fumar, pessoal. Eu geralmente, quando eu tô em cartaz e eu vou pra algum lugar que tem gente fumando, eu tento ao máximo ficar distante. Mas é uma coisa que me faz mal, por conta da minha rinite, eu tenho rinite alérgica. O cheiro já Eu não gosto começa do aqui, ó. cheiro, Só de eu falar, já tô espirro, eu coçando. tuço. Então, assim, eu não gosto. Mas eu tenho muitas amigas que cantam muito, que E que fumam. fumam, pois é. Então, assim, é Como isso. é que faz isso, gente? Não, Também é fico horrorizado inexplicável. com Cada isso. corpo reage de uma forma. É assim, o que eu costumo falar com os meus pacientes é que a fumaça em si, né, ela vai danificar, mas não é na hora, muitas vezes, dependendo do que você está fumando. Uma situação bem nova aí sobre essa questão de fumaça é o que está muito na moda, que é o cigarro eletrônico. Só Então, tem Jesus. chegado muito no meu consultório esses pacientes com cigarro eletrônico. E eu tenho visto até que danifica mais. Eu tenho visto que o cigarro eletrônico, maravilhoso, é isso, é aquilo, mas pacientes que estão fazendo edema da prega vocal, estão predispondo a cisto, porque já tem algumas alterações estruturais. Então, assim, eu não acho interessante que o cantor, que a pessoa que usa a voz profissionalmente, fume. E pro pulmão também, né? Claro, e a princípio, né, o que o tabagismo ou a fumaça faz nas pregas vocais? Então, ela faz um inchaço. Primeiro de tudo, ela começa a dar um edema. Isso na mulher, né? Uma voz feminina, o mais comum é o edema. Então, ele inicia um edema que, ao longo prazo, vai sendo um edema maior e maior e maior, e pode dar o que a gente chama de o edema de Heinck. Agora, nos homens, isso é muito comum. O que acontece com a pessoa que fuma, ela tem, como a Malu falou, eu tenho amigas que fumam e cantam muito, mas elas começam a produzir um pigarro. E esse pigarro, ele começa a ser Todas É têm um pegar. muco, né, também. um muco. Ela dentro. E esse pigarro, ele irrita bastante. 3 nomes, mano. Não, mas é porque isso. Eu acho que a pessoa é aquilo. A pessoa também aprende a lidar. É. Então, a voz da pessoa, ela já começa a ficar meio característica com aquilo. Aquele arranhadinho, aquele airadinho Aquela que tem. famosa apresentadora, sabe qual é? Que fala assim. Não, mas assim, é isso. Tem gente que tem a voz um pouco mais rouquinha, não necessariamente é um calo. Então, assim, é o timbre também da pessoa. Tem gente que vai aprendendo a lidar, já fuma há tanto tempo, que Sim. aquilo já tá meio junto com ela. Então, é aquilo, não mexe em time que tá ganhando, né? Tipo, também já tem isso. fuma, Mas já... esse que é o negócio. O time que está ganhando, ele tem um tempo para ganhar. Então, assim, o seu time vai durar muito mais tempo ganhando. Então, você vai ter uma sopraníssima, uma soprano, que vai durar como soprano por muito tempo. Agora, se fumasse, ela ia com certeza baixar na classificação vocal. Então, assim, o que você tem com a questão do tabagismo é que a longo prazo ele vai gerando alterações. A principal é o pigarro. E o pigarro, ele incomoda pra caramba. Você vê quando a gente está gripado, como acontece hoje com todo mundo, né? Dá aquele pigarro horrível, a gente fica com aquela sensação, a voz fica ruim. Imagina um pigarro constante. Então, você vai ter que pigarrear toda hora. Você vai ter que conseguir tirar. E quando você pigarreia, você faz uma agressão à prega vocal enorme. Por isso, eu cheguei aqui fazendo que eu tô cheia Ela de vai- pedir catarro Não, aqui. ai, não, e Eu falei que a doutora daqui a pouco vai brigar dói comigo. no meu coração, sim. Dói no meu também. Sabe, dói, porque o pigarro, ele machuca muito a prega Vômito vocal. também machuca muito. Machuca. Eu tenho pavor. de Engasgar. Nossa, Engasgar eu machuca. odeio engasgar, vomitar. Tudo que Engasgar. mexe com a garganta, eu... Engasgar houve um caso aí de um global bem famoso aí que chegou no meu consultório, por causa de um engasgo, né? A voz acabou na hora. Ele engasgou e a voz desapareceu. Que isso? Aí fez uma baita hemorragia de prega vocal, né? Um Caramba. sangramento na prega vocal por causa de um engasgo. Você tá comendo Entrou no lugar inofensivamente, errado, nunca entra pensei. no lugar errado e faz uma hemorragia. E esse tipo de hemorragia é 1 mês, né? Para a voz retornar. E a gente espera, com tratamento adequado, tudo bonitinho, que ela retorne. Mas às vezes tem algumas coisinhas. Faz o quê? Algum broncoconstrictor? Algum... Não, então, a gente. Vasoconstrictor? Primeira coisa a fazer quando você tem perda da voz é parar de falar. Primeira coisa, repouso vocal. Isso qualquer um pode fazer. Minha voz sumiu? Para de falar agora. Você não sabe o que é. Você não sabe o que é. Então, assim, não fala, não fica forçando. Isso é a primeira coisa. Porque se houve uma hemorragia, ela repousa, o sangue fica paradinho, contido ali. Porque o sangramento, ele pode virar um pólipo, ele pode gerar algumas outras situações dentro da sua prega vocal que só vão sair com uma cirurgia ou até mesmo não vão sair. Então, a melhor coisa é ficar bem caladinho, isso é o melhor remédio. E ir fazer o exame da prega vocal, né? Ir lá no médico otorrinolaringologista, fazer o exame da prega vocal para ver o que aconteceu, para ver o que houve, né? Então, assim, e cada caso é um caso. Incrível. Vamos pro próximo.
Eu tava com vergonha de tossir, gente. Tossir. Tô deixando todo mundo com vergonha. E o sono, a tosse, ó. E o sono? Como é que é Eu nessa... achei que era gravidez. Eu falei, que isso, gente? Mas seria uma boa pergunta também. Opa, já vamos jogar aí. Já vamos responder o sono Não, depois da mas é gravidez. porque muda, né? A parte hormonal toda mexe muito com a voz. A gente, quando... Tem período grávida de... que perde a voz. Não só grávida. Às vezes a gente TPM, menstruada. Tipo assim, Sim. Ainda mais as sopranos. Nossa, incha, é horrível. É tipo a pior semana para se cantar. Quando você tá na TPM, Sim. você menstrua sempre? Sempre. Você usa anticoncepcional? Eu parei de usar totalmente. Eu usei anticoncepcional até os meus 25 anos. Dos meus 15 aos meus 25. Tirei, coloquei o DIU. Foi horrível. O Mirena? Mirena, foi horrível, a pior coisa que eu fiz na minha vida. Tirei e não uso nada hoje em dia. Até porque não tô namorando, não tenho nada. Então, e também resolvi ficar livre, porque eu nunca tive meu corpo livre. Isso é uma coisa que também mudou um pouco a minha voz. Enfim, eu tomei anticoncepcional a minha vida inteira, então a minha testosterona era tipo zerada, literalmente, assim, eu não tinha nada de testosterona. Isso, consequentemente, fazia a minha voz ficar levemente aguda, porque ainda tenho a voz aguda, é uma voz minha mesmo, não... Mas eu ganhando um pouco mais de testosterona, a parte hormonal, exatamente. Mais. Então, assim, eu ganhei alguns graves que eu não tinha. Isso eu percebi cantando agora nessa série que eu fiz. Então, legal. Isso realmente faz muita diferença no corpo. Assim, a parte hormonal mexe muito. Por isso que eu falei de gravidez, quando eu vi o bebê, mexe muito também. Sim, mexe, com certeza. E o sono, como é que é? Dorme bem, melhora a voz, dorme mal, acaba com a voz? Cara, pra mim, o sono, ele faz totalmente a diferença, assim. Se eu durmo mal, se eu passo a noite acordando de horas assim... exatamente, que você não dorme seguido. Se eu durmo menos de 7 horas, eu geralmente... Assim, hoje talvez não faça diferença, mas se eu começar a dormir a semana inteira menos de 8 horas por dia... Vai chegar no final da semana, realmente a minha voz ela começa a ficar cansada. E é aquele cansaço que é como se eu tivesse com uma faringite. Ela vai ficando meio rouquinha, meio com esse arzinho. E geralmente a região que pega pra mim são os agudos e a minha região de passagem, né? Que a gente tem o grave, médio e agudo. E tem uma parte que é da passagem que é nossa, que a gente aprende a ir pro agudo. A gente tem que ficar com a voz... Isso é muito legal de falar também, porque tem gente que às vezes ela vai fazer uma passagem quando começa a ficar de muito grave pro médio, ou de muito médio pro agudo. E a gente percebe essa diferença. Porque parece que virou uma quebra, parece que virou outra voz. Sim. Então, o ideal é que a gente aprenda desde cedo que isso seja imperceptível. Então, eu sinto muito, principalmente na minha região de passagem, que quando eu tô com a voz descansada, isso acontece naturalmente, assim, vai. Mas quando eu tô com a voz cansada, quando eu tô, assim, gripada, ou que pega, né, que tem essa crisezinha de faringite, rinite alérgica, começa a ficar com a voz um pouquinho rouquinha, assim, que é uma coisa, isso que você falou, de aprender a usar a voz desde cedo. Eu nunca fiquei rouca de gritar. Já fui pro Maracanã, berrando horrores. No Despertar da Primavera, tinha um grito que eu fazia. Todo o espetáculo eu fazia o mesmo grito. Então, assim, eu nunca fiquei rouca de gritar. Eu aprendi a gritar colocado, digamos, né? Sim, de um jeito projetado, de um jeito que parece um grito real, assim, de sofrimento. E eu nunca fiquei rouca, nem no colégio, na época de escola, de educação física, nada. A única coisa que realmente, de fato, me faz ficar rouca é uma crise alérgica ou algo realmente doença, não usando a voz. E eu sinto muita diferença quando chega... Tem a muda vocal também, que eu não sei qual é o nome hoje em dia, na minha época. Muda vocal ainda. Ah, é quando vai crescendo. Sim. Que é mais perceptível na maioria das vezes nos meninos. Tem meninos que também têm a voz mais aguda. Gente, eu tinha isso. Eu ligava com alguém e a pessoa já... Oi, senhora, já estou me mandando. Aí eu, poxa, não, senhor. Não, então, mas tem homens que têm a voz mais aguda mesmo. Mas, geralmente, os homens, por conta da testosterona, a parte hormonal, ou por outras coisas, que daí eu já não sei cientificamente falando, tem a voz mais grave. Então, nos meninos, isso dá pra ver bastante. Nas meninas, às vezes, isso dá pra ver principalmente na região de passagem, né? Tem mulheres, hoje em dia, que têm a voz mais grave mesmo. Que são as contraltos, enfim. Mas eu sempre tive a voz mais aguda. Então, pra mim, isso não foi muito perceptível. E como eu fazia aula de canto desde cedo, isso meio... Eu nunca senti essa diferença. Então, eu realmente, de fato, sinto
quando eu tô com falta de sono, cansada ou gripada, doente, Você falou- eu sinto Você bastante. falou uma coisa, negócio do sono, que pra você é 8 horas, né? E muitos pacientes chegam pra mim falando isso. Ah, eu não consigo dormir, eu durmo 7 horas, ou eu durmo 10 horas e tô cansado ainda. Porque cada pessoa também tem uma hora de sono pra você. Tem gente que dorme 5 horas e acorda muito bem, obrigado, estou aqui vivendo esse momento lindo. Agora tem gente que dorme 10 horas e não é o suficiente. Sim. 9 horas e não é suficiente. Eu descobri o meu é 9 horas. O meu é no mínimo 8. Se eu dormir menos que isso, Eu acordo, dá constantemente, problema, eu acordo começo a ficar chato, meio- acordo eu assim, também. demora pra pegar no tranco, mas quando eu Também. durmo 9 horas, acordo bem, lindo, abro cortina, faço um café. Mas o sono é sono. bom, vamos voltar do sono. Então vamos lá, falar de sono. Primeiro de tudo, sobre o que você falou, sobre a quantidade de horas que você deve dormir ou que você vai descansar. Então, assim, isso é muito pessoal, sim, concordo. Mas existe também uma situação que as pessoas, às vezes, não têm conhecimento, que tem a ver com o Robson, né? Que eu trouxe aqui hoje. Que é a apneia Isso obstrutiva é do muito sono. legal, cara. é. Então, assim, a apneia obstrutiva do sono é quando você ronca. Então, é aquela pessoa que ronca. Ela dorme 10 horas, 12 horas, mas ela ronca. Ela não chega no sono REM. E, né? e, tem, O que e que é geralmente como? essa pessoa dorme muito, assim, sentou, tá dormindo, né? É que é o isso caso aí. do Tá meu muito pai. cansada. Ela Minha não mãe. descansa. Sentou, Ela tá dormindo. dorme e não dorme. Uhum. Então, ela dormiu 10 horas, mas ela tá cansada. De manhã, ela acordou, durante o dia, ela tá cansada. Tá sempre cansada. Tá dormindo, como ela falou, dorme em qualquer lugar. Parou aqui, dormiu. Então, assim, a pessoa não descansa. Por quê? Porque ela tem esses períodos que ela para de respirar durante a noite. E por quê? Porque essa região aqui do Robson, vamos lá, traz Mostra Robson. aí. A Malu não tá vendo nada de Robson, mas depois você É. vê no Não, programa mas ao eu- vivo. Você vê. Ah, então tá. Como Porque eu está vi dizendo o quando você Robson viu. aqui, ó, quando a pessoa ronca, ela pode ter uma obstrução nasal. Não, só um pouquinho Aqui, ó. mais pra cá. O nariz está aqui, gente. Ó, o Robson tem rosto, É. tá? O Robson tem rosto, ele é uma pessoa. Ele tem um E- batonzinho. Sim, ó, aí, ele é lábios metrosexual. carnudos. Então vamos lá. Então o Robson, ele tem aqui a cavidade nasal. Então, se tiver aqui um desvio de septo, uma ali uma carne do nariz, entre aspas, como todo mundo gosta de falar, que é a hipertrofia aí dos cornetos, aí vai ter um nariz tapado. Isso todo mundo consegue notar quando você está gripado. Você muitas vezes ronca quando está gripado, porque está com o nariz tapado. Então, um dos motivos para roncar pode ser também o nariz tapado, obstruído. E aqui atrás a gente tem o palato. Tem pessoas que quando roncam, não sei se você já viu, faz aquela, né, parece que está tremendo tudo, Aquela de porque lavar. o palato ele fica assim, ó, a úvula, né, fica batendo, e a própria língua ela cai também aqui para trás. Então isso também gera aí os roncos. Então, com esse colabamento dessas estruturas, tampa essa região e a pessoa tem aquelas pausas da respiração durante a noite. Então, isso é a apneia obstrutiva do sono, que é diagnosticada aí através de um exame chamado polissonografia. A gente faz lá na Nutrindo. Lá no Trindo Se Viagens a você gente faz. tem essa queixa de ronco e não está dormindo e não está descansando, pode ser que seja a apneia do sono. Eu tive um caso de um cantor no meu consultório, que ele parecidíssimo com o caso da Malu. Ele chegou para mim, né, um cantor bem conhecido, sentou e eu falei, tudo bem, o que está acontecendo com você? Doutora, a única coisa que está acontecendo comigo, eu estou muito cansado. Eu não aguento mais, eu estou muito cansado. Eu durmo, parece que eu não durmo. E a voz afetando bastante, porque ele estava extremamente cansado. Ele não tinha vigor para cantar, ele não tinha vigor para fazer Pra as fazer coisas nada. dele. Nada. E fora que isso leva a uma inflamação do corpo como Sim. um todo, ganho de síndrome. peso, Sim. aumento de pressão, Sim. distúrbio- Diabetes. distúrbio do diabetes, colesterol, Uhum. tudo afeta, aí você entra numa síndrome metabólica, porque você Sim. não, a gente precisa dormir. E Precisa essa pessoa dormir. que fica nessa, dorme, não chega naquele sono REM, não sonha, Sim, às vezes tem muito pesadelo também. Uhum. enfim. sim, ele fica tendo aqueles micro despertares. É. Que a pessoa acorda o tempo inteiro, toda hora, né? Acorda toda hora, então Qualquer não dorme barulhinho. direto. Não tem aquele sono bom, né? Que você acordou de manhã, toma o seu cafezinho, você tá ali revigorado, começar seu dia. A pessoa não tem isso. Uma boa forma de tentar melhorar esse sono é o CPAP. Eu Sim, indico sim. bastante, que é uma máquina, tipo uma nebulização que Uhum. fica do teu lado, faz Sim. um barulho do caceta. Mas Sim. umas marcas são melhores que outras, que aí você bota aquela máscara, Sim. liga, e ela libera um ar que faz essas estruturas que Sim. você explicou, Passar dar essa fazer obstrução. uma abertura, passar, e aí a pessoa consegue dormir. Tem paciente que leva pra viagem o CPAP. Sim, é maravilhoso. Porque não consegue viver sem, não consegue Sim. dormir sem.
E a gente tem vários níveis, né, de apneia. Então, o médico otorrino, ele consegue melhorar a questão da obstrução, até para ajudar também com o CPAP, né? Tem pacientes, às vezes, que não toleram o CPAP, porque a pressão tem que ser muito alta. E por ser muito alta, eles ficam sentindo muito mal. Então, às vezes, o otorrino tenta melhorar essa respiração para ajudá-lo aí a tratar dessa apneia e ele melhorar. Então, para a gente saber mais ou menos como isso acontece, sobre essa questão do sono e o cansaço vocal, como isso é importante, a gente tem que lembrar que a prega vocal, ela não se desvencilha do corpo. Nós somos um corpo, uma pessoa, e as pregas vocais estão inseridas nisso. Se você está cansado, a sua prega vocal está cansada. Isso é nítido. Quando você acorda, isso é muito típico. Você acordou, a voz está levemente mais grave. Todo mundo é assim. Espera um pouquinho, a voz vai ficando, né? Por quê? Você estava dormindo, você estava repousando e a sua voz também. Então, agora você está acordando, a sua voz começa a aquecer e melhorar e ela fica no seu timbre normal. Então, assim, da mesma maneira, não desvencilha. Muitas pessoas lá no canal, ou até mesmo perguntam, poxa, eu não tenho dinheiro para ir no fonoaudiólogo para fazer um exercício vocal, ou até mesmo para aquecer a minha voz. Então, as pessoas ficam com essa dúvida, como é que eu faço para aquecer? Então, assim, uma coisa muito interessante para você aquecer a sua voz é o quê? Exercício, porque a prega vocal, ela não desvencilha do seu corpo. Ela é um músculo. Ela é um músculo que está ali com mucosa. Então, assim, quer aquecer, não sabe aquecer? Faz polichinelo, faz exercício, corre. É isso. Exercício físico. Então, assim, exercício físico é muito bom até para apneia, como a gente falou. Diminuir o peso, fazer a sua dietinha, ir no nutricionista. Isso ajuda com tudo, porque a prega vocal, ela não está separada de você. É isso. Você é a sua prega vocal. Esse programa tem muito... A gente sempre fala de vários problemas e a gente sempre vem pro exercício físico. Porque parece que ele realmente, ele melhora muito tudo. Muito. Nosso Não, corpo a foi feito pra se respiração, movimentar. ela é toda tudo. feita com isso, assim, né? A gente que faz, pra gente musical, o Charles, que é o diretor que eu sempre trabalho, Charles Miller e Cláudio Botelho. Eles te amam, você tá sempre... Eles são meus pais, meus mestres e meus pais e meus amores, assim, eu sou apaixonada pelos dois. E o Charles sempre fala, cara, ator de musical é atleta de elite. Porque, assim, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, correr igual um alucinado durante 3 horas, pulando. A noviça eu fazia com 7 crianças, eram 7 crianças. Imagina. Eu sou apaixonada por elas, monstrinhos, mas assim, é uma energia que demanda, que era ótimo, porque às vezes eu tava numa segunda sessão, num domingo, a última sessão de domingo, e vinha uma família nova, porque elas não podem fazer todas as eles sessões. intercalavam. Então era sempre uma família nova a cada sessão. E aí, às vezes, eu tava meio cansada, meio assim, e aí vem Cheio de cheio gás. de gás, uma energia que, sei lá, sai da onde essa energia dessas crianças. E aí, isso dá uma revigorada Tu também. era assim, menina. Tu era criança também. É, de eu lá, era também, de, eu tenho- sei lá quantos anos, 15 anos. Mas isso que você falou de aquecer, de quem não consegue aquecer, eu tenho algumas coisas também, por exemplo, o Nine que eu fiz, que eu cantava mais numa região mais beltada, que foi a primeira vez que eu me arrisquei a cantar nessa Que era uma região. coisa meio sexual, É, né? mais sensual. Tinha até uma voz aguda no início. Eu falava meio agudo, assim, meio pin-upzinho, Guido, assim, era. meio... Caraca, eu adoro o filme é muito maneiro. É muito a lindo Penélope esse Cruz musical. que faz, né, É. essa personagem? No filme é. E aí, essa peça especificamente, eu fazia todos os coros que começavam da peça. Eu não aquecia. Eu ia aquecendo enquanto eu tava cantando os coros. Porque se eu aquecesse muito antes de Tu não ia começar, eu conseguir perdia os meus graves. E a legal. música Cansava. começava grave, cansava. Legal, Então, legal. assim, minha laringe subia, eu perdi os meus graves. Quando eu fico muito nervosa, sei lá, não ensaiei direito e tal, a primeira coisa que eu perco é o grave, que é a pior parte pra mim. Então, diferente de quando eu tô doente. Mas assim, quando eu fico muito nervosa, o grave é a primeira coisa que vai embora. Porque minha laringe sobe, eu fico tensa, fico nervosa, tudo tensiona, eu falo, meu Deus. E aí eu começo a falar assim, exatamente. Então, tem algumas coisas que eu aqueço menos, que eu aqueço mais. Então, o aquecimento, ele também vai de acordo com o que você tá fazendo, com o que você vai sim. cantar. E uma coisa que é interessante sobre aquecimento vocal, que as pessoas não entendem, é que o aquecimento ele tem que entrar numa região, num lugar que não te canse. Porque você vai fazer todo um espetáculo, você vai cantar pra caramba e você vai ficar aquecendo 30 minutos, É um 15 minutos, aquecimento, 20 não é minutos. o Não vamos é. ver, a Não é. batalha lá. Então o cantor tem que saber disso. E muitos cantores, eles têm essa ideia errada do aquecimento, por quê? Porque tem doenças que afetam o aquecimento vocal. Qual, por exemplo, o paciente demora muito para aquecer. A voz parece que está dormindo. É o refluxo. O refluxo, ele faz o quê? Ele faz um leve grave na voz. E esse leve grave, ele é muito parecido com aquele quando a gente acorda.
Então, você parece que está dormindo, que a voz está dormindo. Então, a pessoa começa a aquecer a voz, aquecer. Não, vai melhorar, eu vou conseguir e tal, porque a voz demora muito para aquecer quando se tem refluxo. Então, o refluxo é uma coisa que a pessoa tem que investigar, se ela precisa de muito tempo para aquecer a voz. Incrível. Vamos pro próximo. Adorei esse nenenzinho. Muito Tá fofo, bom. né? Tá boquinha. Bebida alcoólica. Temos gin, caipirinha, cerveja, vinho. Tu bebe, Manu? Cara, então, eu comecei a beber agora. Oh, Juro por Deus. 30 Meus anos na amigos estão cara aí que a pra pessoa confirmar. começou. Eu comecei a beber agora. E... Então, pra mim, se eu tivesse fazendo musical, eu certamente... Você não ia beber? Não. Porque é uma coisa que, na verdade, o que acontece? Quando eu bebo, geralmente você tá numa festa quando você tá bebendo, e eu já não vou à festa quando eu tô fazendo musical. Vou, às vezes, assim, pra dar uma passada, dar oi Pra pros dizer amigos. que essa você- menina, é, né? gente. Porque É o que só que nem acontece? vai na festa. O problema da festa é que, Tu geralmente... grita, né? Pra falar, ô, Exatamente, você fulano! fica berrando a festa inteira pra pessoa te ouvir, você não consegue conversar. Quando é um jantar, ainda tudo bem, mas assim, É verdade. uma festa, geralmente você passa a festa inteira berrando, ninguém te escuta, você não consegue conversar. Eu Aconteceu amo isso um dia conversar. desse comigo. Às vezes eu até fico falando por WhatsApp, juro por Deus, eu sou sequelada. Eu fico mandando mensagem, eu escrevo e faço assim. Aqui, E com cachecol. Que eu adoro que vocês saem do teatro, tudo com cachecol, acho a coisa mais chique do Não, mundo. eu nem saio não, só Não? se estiver frio mesmo, Ah, se estiver tá. ventando, porque vento realmente é uma coisa que acaba com a minha voz. Mas assim, eu não costumo usar cachecol não, só no frio mesmo. Mas eu comecei a beber agora, e uma coisa que eu reparo muito é que o meu sono fica errado quando eu bebo e a minha imunidade baixa. Então, o meu problema com a bebida não é a bebida, é o ambiente, né? É a festa que você fica berrando. Não é o álcool em si. Quando aquele- você entendi. bebe, você começa a sentir calor, então às vezes tá um frio do Tira a capeta. roupa. E você começa a tirar a roupa porque você acha que tá tudo bem. E então, assim, realmente a bebida ela tem ela tem um plus, assim, É, não é o verdade. álcool em si. Se você fica em casa tomando Um um vinhozinho, tá de boa, conversando, não tem problema nenhum. Beber demais também, aí você já acorda meio errado no dia Pois seguinte. é. Aí você fica de ressaca. 2 sessões. A voz toda meio... até acordar a É. voz, refluxo, tudo junto, né? Assim, mas eu não sou uma pessoa de beber, não. O que tu acha, doutor? O Eu álcool acho em assim, si. que eu sempre converso com meus pacientes sobre a questão da bebida alcoólica. O que eu converso com eles? Eu acho assim, que você tem que desvencilhar do dia que você vai cantar. Então, assim, se você vai cantar, você tem show hoje, então bebida alcoólica nem antes nem depois. Então, naquele dia você não vai beber. Então, eu sempre converso com eles. Mas uma coisa que a Malu falou muito interessante, e é verdade, o álcool, ele faz o quê? Ele deixa você um pouco mais altinho. E quando você tá altinho, você quer cantar. Ih, aí que vem. Você vai cantar e vai E rir. nessa É loucura loucura de de dizer que não te quero. Você vai fazer tudo, minha filha. Você vai cantar muito mais do que... E muitas pessoas falam que até que cantam melhor, né? Muito. Gente, quando Inglês, eu bebo, então? eu canto até inglês, Nossa, doutora. sai um... Canto muito É. bem. Não, mas esse que é o problema, é o esforço. Porque você não tá notando que você tá fazendo Perde a errado. noção. Quem aqui nunca bebeu com os amigos e no outro dia estava rouco? Porque gritou pra caramba, brincou e riu. Então, assim, acaba que faz o esforço vocal. Porque também, além de estar altinho, a bebida alcoólica ela dá uma leve anestesiada. Ela anestesia. Então, tem alguns cantores que fazem o quê? Eles vão entrar no espetáculo ou no show, eles pegam um copo de conhaque. Tuf. É. Porque ali anestesiou tudo, minha filha, não sentiu nada, então ela vai e consegue, de repente, atingir algumas coisas porque ela está forçando, né? Porque ela, em sã consciência, entre aspas, né? Se ela estivesse sentindo o sistema vocal, ela não faria. Então, isso é perigoso, porque pode gerar um trauma vocal, né? E aí tem muitos relatos aí de pacientes com pólipos, hemorragias de tá. pregas vocais, porque beberam e ficaram altinhos. Então, assim, eu prefiro desvencilhar com o canto. É muito mal comparando, assim, mas não só o álcool em si, né? O corticoide, por exemplo, Ah, eu botei o é uma coisa que, assim, ele ajuda, porque ele faz a sua voz voltar assim. E se for a injeção, então, amor, é assim, né? Vem igual, sei lá, vem do sei lá de onde vem essa voz. Mas o problema de você tomar o corticoide, claro que tem os efeitos colaterais, você inchar, um zilhão de coisas. É porque ele mascara um problema. Então, assim, a sua voz ainda tá ruim. Sim. Você só vai achar que ela tá boa. Então, se você toma o corticoide, mas você sabe que ela ainda está ruim, e você tem consciência de que você não pode abusar,
é uma coisa. Se você toma o corticoide e fala, uhul, tô ótima, vai lá, canta, 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 no dia seguinte você tá rouca, não adiantou nada o corticoide, entendeu? Vai ter que tomar outra injeção, porque, tipo assim, vai começar a dar ruim, o sistema ali, ele não volta. Então, assim, você tem que tomar o corticoide sabendo que você tá tomando um remédio e que a sua voz está voltando porque ela tá mascarada, não está 100%, então não dê tudo de si. Sim. Guarde um pouquinho, maneira, vai com menos, né, vai menos afoita nas coisas. Então, é a mesma coisa o álcool, assim, ele dá uma mascarada na doença pra você poder efetuar o seu trabalho, né, o que você tem que fazer. Mas às vezes esse shot, essa coisinha assim, até pra dar uma acordada na pessoa em si. Ela faz essa anestesia. É como se Entendi. fosse uma anestesia, né? Porque ainda mais o conhaque, né? Que tem um teor alcoólico grande. Então, quando você bebe, ele já passa pela mucosa toda dali, de todo o trato vocal, não da prega vocal, né? Quando você deglute qualquer coisa, não atinge a prega vocal, mas atinge o sistema vocal. Como aqui está o Robson bebeu, ó. Robson bebeu. Não vai pegar a prega vocal, mas ele vai vir aqui atrás. E você não usa só a prega vocal para cantar. Você usa a faringe, né? Você usa o palato, você usa tudo. Então, quando você posiciona o seu sistema vocal para emitir, para projetar a voz, você usa a garganta em si, né? A faringe. Isso está tudo anestesiado. Então, você consegue melhorar aquilo ali, achando que você está podendo fazer tudo. Só que não é. É mascarado. Sim. É como a Malu falou. Sim. Então, assim, tem pacientes que são viciados também nos remédios, como a Malu falou. Nas pastilhas, isso aí acontece muito. Aquela pastilha para o musical, toma essa pastilha, isso é maravilhoso. Compra lá nos Estados Unidos, traz a pastilha, vamos garrafinha de mate para tomar, não sei o que mate no ice-tea, não sei o que. Então as pessoas têm muitos mitos, né, para que isso melhore a voz, isso é ótimo. Porque também aquele famoso é bom para você e não mas que não é. As pastilhas, elas fazem a mesma coisa do álcool. Elas anestesiam. Entendi. Elas fazem uma anestesia local, você acha que tá tudo bem, você faz o esforço que você não podia. Vamos pro próximo. Acho que é vamos ver se é o prednisona. Ah, não, é a comida. Coisas gordurosas, aquela pizza, aquela coisa que atrapalha, às vezes, até a digestão pra pessoa fazer aquele show, aquela maratona ruim também. Conta aí. Já aconteceu algum problema? Foi pra um rodízio de pizza? Malu come essas coisas, gente? Ué, deve comer, não? Como? Gente, eu tô chocada com a Malu, assim, como ela é disciplinada. Eu sou bastante. Não, mas eu como, tô comendo. Não, eu como saudável, mas eu também como isso porcaria. Que a voz é boa. Mas, por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu já fiz exame, já fiz endoscopia. Eu não tenho refluxo, mas eu tenho coisas muito temperadas, com alho, principalmente. Eu passo o dia inteiro rotando aquilo. Então, assim, pra cantar, então, é horrível. Cebola, minha garganta fica arranhando depois. Então, assim, cebola crua, né? Então, eu tenho alguns alimentos que eles me dão um pouco mais de pigarro. As pessoas falam, comer maçã limpa é bom. Pra mim faz a menor diferença comer maçã. Eu, Malu, não como nada 3 horas antes do espetáculo. Nada. Porque tu tá nervosa? Não, porque tudo pela digestão. Eu acho que tudo começa a mexer. Qualquer coisa que eu como, eu tenho um refluxozinho que fica da comida, seja o que for, do alimento, queijo, o que for. Eu nunca fiz um teste de alimentos específicos. Mas eu não tenho... Eu até fiz uma endoscopia há um tempo, porque eu tenho um estômago muito sensível. Então eu falei, cara, vai ver, eu tenho alguma coisa, sei lá, e não tinha nada. Mas eu não fiz de cada alimento específico que eu tenho que comer. Então, assim, na dúvida, eu evito comer, assim, pelo menos o tempo que eu chego no teatro, que é o tempo de maquiar, se arrumar e tal, eu não como nada, eu só como depois da peça. Ótimo. Eu prefiro. Mas isso é uma coisa muito pessoal minha. Existe essa questão de refluxo que as pessoas ficam muito sem saber, né? Sobre como a Malu falou, ela já fez endoscopia, já fez um monte de coisa, eu não tenho refluxo, mas eu sinto isso com alguns alimentos. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para a Malu em si é que quando você canta... Malu, quanto tempo você canta? Desde 8 anos, não é isso? Uhum. Então, você tem, não vou dizer, pode falar a sua idade? Quantos anos aí? Sim, 29. 29, olha quantos anos, né? Então, existem estudos científicos agora, mais recentes, que relatam, assim, os pacientes relatam que quando eles são cantores profissionais, eles têm mais que 5 anos de canto profissional, e principalmente o canto lírico, né, um que tem um alcance bom, que tem aí essa projeção melhor, esses cantores têm uma queixa de refluxo.
eles têm essas sintomatologias parecidas com a da Malu, né? E se eu comer isso aí antes de cantar, acabou para mim. Eu vou sentir, eu vou me sentir mal, então eu não vou comer. E isso é uma postura muito comum dos cantores líricos, principalmente. Eles não comem antes do espetáculo, porque eles se utilizam de uma projeção vocal no apoio abdominal, né? Ele precisa baixar aqui, ó, no diafragma para projetar a voz. Então, se você tiver com o estômago um pouquinho mais cheio, se tiver com algum desconforto nessa região, não é legal. Então, aí começa a arrotar, aí começa a sentir mal, então o canto não é tão legal, não é tão prazeroso, não é aquilo como a Malu falou que vai, que flui. Sim. Não flui, você está sentindo mal, Sim. então é melhor não comer. Então, isso é uma coisa que não só ela faz, como uma soprano, vários fazem e se dão muito bem com isso, porque sentem sintomas de refluxo, mesmo não tendo um refluxo diagnosticado. Mas por quê? Uma coisa interessante, não sei se a Malu sabe disso, mas esse artigo, ele fala que esse apoio abdominal do diafragma, esse esfíncter que fica ali, ele tem um esfíncter, um duplo esfíncter. E da maneira que vai passando os anos e você vai fazendo esse apoio abdominal na hora que você vai cantar, para fazer a projeção vocal, esse músculo vai perdendo um pouco a força, à medida que os anos passam. Então, vamos dizer, você tem 10 anos cantando, 15 anos cantando, à medida que você vai passando o tempo, vai ficando um pouquinho mais frouxo. Então, você acaba vendo que já não é assim. Se você comer, vai refluir. Não vai segurar. Aquilo não vai segurar, porque você usou muito aquilo ali na hora que você foi apoiar para cantar. Então, é como se você fizesse umas contrações. E é como um músculo qualquer, né? Qualquer. Que a gente tá vendo também. O músculo Igual tá a gente vai envelhecendo, o músculo não vai ficando mais... Né? Até o músculo do olho, né? A gente começa a usar óculos aí para ler e tal, porque o músculo vai ficando mais frouxinho. Da mesma maneira, esse esfíncter que faz esse apoio para cantar. Então, como a Malu, muitos cantores têm a mesma queixa. No meu caso, não é nem a parte abdominal, é a parte a sensação que eu tenho é como se eu tivesse com um pigarro mesmo, assim, Sim. um pigarrinho que desce, eu começo a falar e a voz vai saindo rouca, porque vem esse pigarrinho. Sim. Há pouco tempo eu descobri que existe um negócio que eu nunca soube na minha vida, que é a minha amígdala, eu nunca operei a amígdala e... Cadê a amígdala no Robson? E não vai operar, né? E não vai operar. Depois eu vou dizer por que você não vai operar. Jamais vou operar, mas eu nunca quis operar mesmo, assim, nunca foi uma questão pra mim. Mas eu descobri que tem um negócio que chama Cásio, que algumas pessoas têm, e eu descobri que eu tenho isso, só que eu descobri, tipo assim... Eu falei, gente, tô morrendo, porque você... Tem uns vídeos de Cásio, cara, na internet. Não, o meu caso, assim, não é sempre. Horrível, né? Tipo assim, não é sempre, mas às vezes, não é sempre, é uma coisa muito esporádica. Mas eu fui procurar o que era, porque eu falei, gente, do nada isso acontecia. Então eu também não sei se isso tem a ver, se é a minha amígdala que armazena alguma coisa, então é mais difícil de digerir. E aí, por isso, eu tenho esse pigarro. Eu não sei se é isso ou não, mas na dúvida eu prefiro não comer. Entendeu? O que é Normalmente... O pigarro, por que eu digo para você que pode ser relacionado ao refluxo? Por quê? Porque essa região aqui, ó, aqui que nós temos o... É Robson? É Robson. Agora eu Robson, esqueci o nome dele, mas Curvelo. tudo bem, me Robson, perdoe. Tem até um sobrenome. O Robson. Então, assim, aqui nessa região, você vai ver que aqui tá a traqueia, tá? Aqui são as pregas vocais. E aqui atrás passa o esôfago. Se você notar, o esôfago tá aqui e as pregas vocais aqui. Olha como tá próximo. Sim. Então, se você tiver uma falha nesse esfíncter aqui de fechar o esôfago, aqueles micro-refluxos, eles podem vir aqui, que são esse pigarro, pode ser esse pigarro que ela sente. Então, quando você se alimentou, você pode ser que isso está meio frouxinho e esse pigarro está ali. Então, é mais comum. O cásium, ele fica aonde? Ele fica na amígdala. Aqui a gente tem a faringe, tá? Isso aqui, esse tubo, o que é a faringe? A faringe é um tubo que nós temos no nosso organismo, tá? Ele vem aqui, desceu aqui do nariz, aqui é a rinofaringe, ela vem do nariz. Aqui onde tem as amígdalas é a orofaringe. A orofaringe e aqui a faringe posterior, aqui o final da faringe que vai encontrar com a laringe. Então, nesse lugar onde tem a amígdala, as amígdalas podem ter criptas, elas têm criptas. Algumas pessoas têm buraquinhos. Esses buraquinhos podem ser maiores em algumas pessoas, como é o caso da Malu.
E ali fica aqueles restinhos de alimento que você não queria que ele ficasse ali, mas ele fica. E faz aquelas bolinhas branquinhas. Muitas pessoas têm, às vezes, até um pouquinho de mau hálito por causa dessas Eu bolinhas. não E às tenho, vezes tá, gente? elas Queria saem. dizer que meu óleo tá Mas ótimo. assim, Só pra deixar claro isso aqui sim, nesse mas pode ser que tem, podcast. quando você tem muitos, então, tem Testado dela aqui, muito pelo mau menos. hálito. E pessoas que precisam tirar as amígdalas, muita gente tira, porque são tantos cásions e aquilo é tão recorrente que aquilo ali a pessoa se sente muito mal. Uma dica para Malu, que não tem tantos cásios e não tem mau Mau hálito, hálito. como ela disse, uma dica muito bacana é você fazer gargarejo. Então, assim, cásium, uma Faço. dica boa é gargarejo, um copinho de água morna, uma colherzinha de chá de bicarbonato. Vai botar o bicarbonato dentro da água, aguinha morna, e vai gargarejar. Pode fazer 3 vezes ao dia. Então, toda vez que sentiu que o cásium está voltando, vamos fazer o gargarejo 3 vezes ao dia por 7 dias para evitar que esses restinhos de alimento fiquem ali nesses Que às buraquinhos da amígdala. Você abre a amígdala, a garganta lá no espelho e vê que ela tá grande, né? Inchada. E não é pus, é restinho de comida. Tem Sim. muito vídeo na internet que a galera apertando. Tem, muita gente tem, Sim. só Caso que e pouca sai uns gente negócios fala. assim, ó. "Ah, não, isso Sai nunca viu? enormes, às vezes cistos, às vezes viram É. cistos, que a gente tem que às vezes drenar. Caramba, não. Sim. No meu caso, isso aconteceu uma vez quando eu era bem adolescente, assim, e aí eu fui procurar o que era, eu descobri o que era. Eu faço gargarejo, mas eu, assim, nunca mais tive nada, assim. Que E bom. eu tenho bom hálito, Bom. tá, gente? Ela quer deixar firmado aqui. Quero Depois deixar ela vai ver, firmado. depois ela vai ver na Não, tô internet os solteira, né? A vídeos. gente tem que vai falar que aparecer tem bom na hálito, quem? tem o mau fazer hálito. Malu Rodrigues diz que tem mau hálito. Vamos pro próximo. Exercício físico. A gente já falou bastante também aqui, né, do exercício, a importância pra Sim, saúde vida. bucal no E pra início. vida. E às vezes assim, a gente tá. Você se poupa um pouco antes de entrar no palco em relação à atividade física, academia, não? Porque a tua academia é o palco mesmo. Ah, depende, assim, eu tenho acompanhamento com personal, eu faço mais pra saúde, né? Sim. Mais do que qualquer outra coisa, ou quando tem algum trabalho específico que realmente precisa estar um pouco mais cheinho, um pouco mais magrinha, aí depende, né? Principalmente se for algo biográfico, que você tem que fazer igual a pessoa, tá próximo à pessoa. Mas eu faço muito pra saúde mesmo, a minha parte respiratória toda, então... Tu faz aquele correndo na esteira cantando a música? Cara, eu nunca fiz, porque eu sou péssima correndo, eu faço na bicicleta. Eu sou péssima correndo, eu faço bicicleta e faço uns exercícios de impacto, porque há pouco tempo também eu descobri que eu tinha deficiência de cálcio. Então eu comecei a me quebrar muito. Caramba. E quebrar, assim, fratura por estresse. Eu fiz a noviça rebelde fraturada uma semana, a última Mentira. semana em São Paulo. Eu não sabia que tava fraturada, eu fraturei meu sacro. Ah, E aí Tu descobri caiu? que tava... Não, fraturou assim? fraturei, A fratura por de estresse. ela não precisa cair. E aí eu fui fazer uma densitometria óssea, que é uma coisa que eu sou louca da saúde, né? E aí eu descobri que eu tinha deficiência de cálcio. Já fiz todos os exames, Tá repondo vitamina D tô também? repondo vitamina D, repondo cálcio, mas não cheguei a tomar aquele remédio que tem pra osso. Cheguei a tomar uma vez, passei super mal e não tomei mais, que era pra ver se melhorava mais rápido. Eu não tenho nada que justifique a minha perda de cálcio no osso, porque não é o cálcio no sangue, o meu cálcio no sangue tá Uhum. ótimo, é no osso. Então, Estrogênio, não? então, a única coisa que o meu endócrino chegou à conclusão é que pode ter sido uma péssima alimentação na minha infância, porque de Jura? 10 anos pra cá, a minha densitometria não piorou. Então, Uhum. então, assim, ele falou, não piorou, mas também não melhorou. Então, assim, Entendi. vamos continuar fazendo acompanhamento pra ver e tal. Aí é isso. Então, assim, o exercício com impacto ajuda. Então, assim, o exercício, ele é fundamental pra tudo. Na Sim. verdade, não só pra voz, pra respiração, pra tudo. Sim. Alguma coisa do Concordo. exercício? Já falamos, Super né? concordo com a Malu. Vamos pro próximo, que eu acho que é o último. A gente falou da prednisona. Não sabe que tem prednisona. Galera, é verdade, né? É pelo não, pelo sim, predicim. Toma aí. Prednisona é uma arma, né, que muitos cantores usam, atores que deu ruim, sei lá, comi uma coisa que fez mal, um camarão, tinha alergia a camarão, comi camarão, deu ruim, consigo cantar prednisona. Vocês usam muito, você já usou dessa artimanha? Não, eu estou tomando corticoide, porque eu preciso Você cantar tá- na quinta-feira. É por isso, mas assim, geralmente eu não tomo nada muito. É porque, na verdade, o que aconteceu? Eu tive uma gripe forte há 3 semanas. Eu tomei 21 dias de antibiótico, porque eu tive uma sinusite bizarra. Só que eu acho que não curou direito. Então eu fiquei uma semana bem e voltei a ficar doente. Ah, sim. E aí, pra não tomar antibiótico de novo, e como eu tenho que cantar na quinta-feira,
Eu comecei a tomar o corticoide porque realmente minha voz, até ontem, minha voz não existia. E aí não tinha nada, eu fiz exame, não tem nada, é só realmente. E aí, enfim, hoje eu descobri que provavelmente era sinusite mal curada mesmo. Mas tô com a voz melhor e, enfim, acho que vou estar bem até quinta-feira. Se Deus quiser, dará tudo certo. Mas é isso, eu tenho consciência de que eu estou tomando um corticoide. É isso, você fica inchada, mas a sua voz volta. Mas há pouco tempo. Você faz 5 dias? Ah, mas eu sinto muita diferença, Você já principalmente aqui no rosto. Faz muita diferença pra mim. De roupa, só de roupa, vestir roupa, eu vejo que faz diferença. Incha muito pra mim, eu retenho muito líquido. Então, Entendi. é isso, cada pessoa também reage de um jeito. Mas, o que a injeção, por exemplo, não faz nada em mim. É melhor do que o comprimido. De efeito colateral, assim. Mas eu prefiro o comprimido. Eu acho que a injeção não pega bem em mim, não. Tomei 2 vezes só na minha vida, nesses casos. Uma foi a final do Popstar, que eu peguei uma friagem, e aí, obviamente, deve ter... Tu ganhou? Não, eu fiquei em terceiro. Ah, Mas tudo bem, saí linda. quem ganhou na tua temporada? A Jennifer, que é maravilhosa a também. A Jennifer e o João ficou em segundo, o João Curtis. Os dois maravilhosos. Enfim, Pô, aquele foi muito programa legal. todo mundo... Você fez a primeira temporada, não foi? A segunda. A gente fez a segunda, que já era a Thaís Araújo apresentando. Porque a primeira foi a Fernanda Lima. Isso, aí depois Mas você não entrou... fez com a Helga. Que a Helga Não, a Helga foi fez a depois. terceira. fez a terceira. Fez Que a ela ficou em depois. segundo também. É, segundo. ela fez a depois. Tu prescreve muito prednisona? Então, eu prescrevo pouco. Assim, eu acho que o comprimido em si, né, ele tem pouca... Assim, eu quase não prescrevo. Só nos casos mais agudos mesmo, assim. O que eu acho sobre o corticoide? Eu acho que ele é uma excelente arma para o médico usar. Eu acho que muitas pessoas, elas abusam do corticoide. Então, eu sempre converso com os meus pacientes, é como a Malu falou, é maravilhoso, a pessoa faz aquele medicamento, mas a gente não pode usar sempre. A gente não pode ficar toda hora se utilizando do corticoide. Se você lê a bula do corticoide, você vai ver os efeitos colaterais que ele causa. Então, assim, o corticoide, ele além de fazer edema, como a Malu falou, ele Não leiam bulas. abaixa a imunidade e faz um efeito que ninguém imagina, que é rouquidão. Então, o corticoide, ele causa, essa é uma dos efeitos colaterais dele, é a rouquidão. A gente trata e, ao mesmo tempo, ele causa. Então, ele tem um tempo para ser usado, ele tem uma maneira, uma via de administração, que cada paciente, cada situação, ela vai requerer uma. Então, se toda hora que precisar você tomar o corticoide, você, quando precisar dele, ele já não vai ser útil para você. E você vai ganhar aquela gripe que você não queria, você vai ganhar aquela virose que você não queria, porque a imunidade está baixa. A melhor coisa é diagnosticar logo, né? Tratar, para não ter essa coisa mal curada e tal. E se a pessoa quer tomar, né, por conta própria, lembrar, como a Malu falou, sobre essa questão de você saber que você não está bem. Isso é muito interessante. Achei excelente quando ela falou. Você está sob o corticoide. Então, não é para você... porque eu estou ótimo, melhorei, o corticoide me curou. Não te curou. Não te curou. Ele é um anti-inflamatório, né? É igual quando você toma lá para o seu joelho que está doendo. Né? É um anti-inflamatório. Ele não está curando o seu problema. Se você está com problema lá, tem que fazer fisioterapia, tem que fazer... Mas o corticoide não vai te curar. Então, você tem que saber que você não está no seu 100%. Você tem que ir lá baixar seu tonzinho, cantar sem fazer as suas estripulias, como se você tivesse maravilhoso. Não, você tá dodói. Entendi. Tá tomando remédio, tá dodói. Então, você vai cantar bem, mas vai cantar na sua, sabendo que não tá legal. Né? Então, acho que isso é interessante, você saber onde você tá pisando. Né? E não aquela falsa esperança de que o negócio tá curado.